A missão desse Supremo Tribunal Federal é analisar as acusações oferecidas pela Procuradoria-Geral da República, a partir das provas produzidas, segundo o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, como foi verificado na presente ação penal e será detalhado no relatório. Existindo provas, acima de qualquer dúvida razoável, as ações penais serão julgadas procedentes e os réus condenados. Havendo prova da inocência ou mesmo qualquer dúvida razoável sobre a culpabilidade dos réus, os réus serão absolvidos. Assim se faz a justiça. Esse é o papel do Supremo Tribunal Federal, julgar com imparcialidade e aplicar a justiça a cada um dos casos concretos, independentemente de ameaças ou coações, ignorando pressões internas ou externas. Lamentavelmente, no curso dessa ação penal, se constatou a existência de condutas dolosas e conscientes de uma verdadeira organização criminosa que, de forma jamais vista anteriormente em nosso país, passou a agir de maneira covarde e traiçoeira com a finalidade de tentar coagir o Poder Judiciário, em especial esse Supremo Tribunal Federal, e submeter o funcionamento da Corte ao crivo de outro Estado estrangeiro. Coragem institucional e defesa da soberania nacional fazem parte do universo republicano dos membros dessa Suprema Corte, que não aceitará coações ou obstruções no exercício de sua missão constitucional, conferida soberanamente pelo povo brasileiro por meio de sua Assembleia Nacional Constituinte. A soberania nacional não pode, não deve e jamais será vilipendiada, negociada ou extorquida. O Supremo Tribunal Federal sempre será absolutamente inflexível na defesa da soberania nacional e em seu compromisso com a democracia, os direitos fundamentais, o Estado de Direito, a independência do Poder Judiciário Nacional e os princípios constitucionais brasileiros. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sextamos, então? Olha só. Segui até uns conselhos de uns amigos e providenciei um microfone. Vamos ver como é que vai ficar os vídeos agora do ponto de vista de áudio, ver se melhora. Bom, mas gente, o assunto da semana, e não podia ser outro, é o julgamento, né, do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e dos seus coleguinhas de quadrilha, né, que tentaram um golpe de Estado no dia 8 de janeiro de 2023. Todo mundo sabe que tem uma galera presa por conta disso e agora começaram os julgamentos dos cabeças do movimento. Tá? E o senhor ministro Alexandre de Moraes é o relator desse processo. E na sua fala no início das sessões, no início da sessão, que foi terça-feira, se eu não estou enganado, ele proferiu esse discurso aí que eu passei parte deles para vocês. Né? E o que eu fiz hoje? Eu resolvi fazer algumas anotações, né, para que eu não me perdesse, para a gente poder conversar um pouquinho a respeito do que ele falou, né, para todo mundo ouvir e que qualquer pessoa com meio de entendimento compreendeu o que ele disse. Bom, vamos lá, pela ordem aqui, né? A primeira questão que ele fala, que eu achei importante, porque obviamente que essa não é a fala toda, é um corte que eu fiz da fala dele, né? Ele fala em pressões internas. E aí o que nós concluímos disso, né? Pressões internas que já estão acontecendo, gente, há algum tempo, né? Do movimento de anistia aos envolvidos na tentativa de golpe de 8 de janeiro. Né? E essas pressões aumentaram nessas últimas semanas. Inclusive, e vai valer a pena mais tarde fazer um vídeo a respeito disso, a respeito da tentativa de alguns partidos de aprovarem um projeto de anistia. Né? O Centrão, tão famigerado Centrão, anunciou a saída do governo Lula e está colocando pressão para que se aprove esse projeto de anistia, o que evidentemente é uma vergonha, né, gente? Agora, veja como é conveniente também, né? Nós estamos a um ano da eleição e agora, quando falta menos de um ano, né? Melhor dizendo, um pouco mais de um ano, o pessoal que até agora estava no poder, né? Estava ali junto com o governo Lula, resolveu pular fora do barco. Né?
muito convenientemente. É claro que isso vai dar muito pano para manga, essa discussão da anistia vai bater na questão constitucional, enfim. Isso não vai ser tão simples assim, essa discussão, e podem esperar nos próximos movimentos, né? Até porque esse pessoal já disse que não vai pautar anistia antes do final do julgamento dos envolvidos, mas sim, existe um projeto de livrar a cara dessa galera aí que tentou o golpe de Estado, o que, de fato, é uma vergonha. Então, esse primeiro ponto aqui, ele fala de pressões internas. Depois, ele fala de pressões externas. E aí, todo mundo sabe que ele está falando exatamente do governo Trump, né? Que vem ameaçando sistematicamente membros da corte, membros do STF, né? E o próprio governo. O tarifaço que acabou de ser imposto ao Brasil é sim uma retaliação ao que o governo Trump entende ser uma injustiça com o ex-presidente, o senhor Jair Messias Bolsonaro, e o seu julgamento, né? E é o que eles entendem também como desmandos da Suprema Corte brasileira. Gente, isso chega a ser ridículo, né? Porque fere o outro princípio que ele vai colocar também ali na fala dele, que é a soberania nacional. Soberania nacional não se discute. Um Estado estrangeiro não tem poder de interferir nas decisões de outro Estado. O que o governo Trump está fazendo é coação, né? Esse tarifaço é óbvio que é punitivo. Aliás, caso vocês tenham visto, ou melhor dizendo, caso não tenham visto, há uma semana e meia ou duas aí, o governo Trump disse que iria acompanhar com uma atenção especial o julgamento de Bolsonaro e do núcleo ali, o núcleo que comandou a tentativa de golpe, e que poderia punir o Brasil com novas sanções online, né? Ou seja, em tempo real, enquanto o julgamento estivesse acontecendo. Veja que nível de absurdo que nós chegamos de um Estado estrangeiro interferindo dentro da soberania nacional. E soberania, de novo, ela não se discute. E a última fala, ou melhor dizendo, o último trecho que eu achei interessante desta fala do ministro Alexandre de Moraes é quando ele fala de poder judiciário independente. Gente, nós somos uma república federativa e existem três poderes, né? O poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. E eles são independentes entre si. Ou seja, não pode haver ingerência de um poder em relação ao outro. O que o Congresso ou parte dele, alguns deputados estão tentando, com essa história de anistia, né, é derrubar uma decisão da Suprema Corte, do Poder Judiciário. E isso é inconstitucional. Então, é outro ponto importante, que é um recado claro que o Alexandre de Moraes dá aos políticos, de que não vai haver golpe. E, claro, é bom também que se diga que, como ele mesmo afirma no início da sua fala, será dada direito à ampla defesa. E caso paire qualquer suspeita de que os envolvidos na tentativa de golpe são inocentes, eles não serão condenados. Agora, evidentemente, se houver provas suficientes e robustas de que o senhor Jair Messias Bolsonaro e todo o seu núcleo duro conspirou para tentar derrubar um governo eleito democraticamente, serão condenados. E ponto final. É assim que as coisas funcionam. Não é no grito que essa galera aí conservadora, os extremistas de direita, vão conseguir livrar a cara do senhor Bolsonaro e de toda a sua galerinha que sim conspirou
e tentou derrubar um governo eleito e envolveu centenas, milhares de pessoas como massa de manobra e dezenas delas estão lá presas ainda e algumas já foram, várias inclusive já foram condenadas, né? Pegaram penas pesadas e aí vem aquela discussão, mas a pessoa foi presa e condenada porque pichou a estátua da justiça. A questão não é a pichação, é o que envolve isso. É uma tentativa de golpe de Estado. Isso é muito sério, muito grave. Então, a fala do Alexandre de Moraes e o decorrer desse julgamento vai nos mostrar que se temos instituições que são fortalecidas e que são independentes, elas evidentemente precisam ser respeitadas. E decisões judiciais precisam ser cumpridas. É assim que a democracia funciona. Galerinha, bom final de semana a todos e nos vemos por aí.